Estou iniciando aí a gravação. Bom dia para todos. Vamos dar início aí ao nosso sétimo ciclo, tá? Nosso sétimo ciclo aí, ó, é justamente falando da continuidade do que nós trabalhamos sobre oxidações e reações de oxirredução, né? Então, nós vamos trabalhar, vamos ver pilha, e ontem o Marcos veio atrás do Mundial. Hã? Como é que é? Não entendi. Atrás do Mundial. Rapaz, negócio de Mundial, pai. Mundial não enche barriga de ninguém, não. Em vez de passado é museu, rapaz. Então vamos aqui. Então nós vamos agora direcionar a eletroquímica mesmo, tá? Já que trabalhamos exaustivamente com reações de oxirredução e número de oxidação, então agora nós vamos direcionar a pilha, né? Eu vou iniciar hoje mostrando aquele slide que eu já postei para vocês lá no sala de aula, que é sobre o pilha de Daniel, tá? Pilha de Daniel é o nosso conteúdo. Gente, eu tô ficando preocupado, vocês não estão me respondendo, não estão... será que estão aí? Eu vou fazer uma chamada aqui, e eu vou aproveitar e vou chamar a Elaine para participar dessa chamada. Vou fazer a chamada aqui, vou ver quem está presente. Vamos lá. Ana Carmen. Ana Carmen. Peixoto. Carlos André. Presente. Peixoto. Carlos André. Gabriel está presente. Ivna. Presente. Opa, o modelo falou. Luana. Luana. Não está presente, né? Luiz Carlos. Presente. Quem é esse Luana aí? Acho que é o João, viu? É mesmo. O João Marcelo, não. Mas não está presente, não respondeu. Então, o Marcos, a Luísa está presente, falou comigo, foi a primeira a me responder. Marcos. Samuel. Samuel também não está presente, não é? E a Stephanie? Presente, professor. Bom dia. Bom dia, Stephanie. A Stephanie não falta, não. Cadeira cativa. Então, bem, as pessoas que me responderam, está gravado, né? Ficou gravado. As que não me responderam, perderam o qualitativo. Não estão participando da aula, estão com apenas... não estão fisicamente, vou dizer assim. Então, sinto muito, tá? Mas eu preciso trabalhar com quem realmente quer trabalhar. Então, eu vou espelhar aqui esse slide, aí no finalzinho, eu vou só dar início, tá? E no finalzinho eu respondo aí umas duas questões parecidas com a prova, já que a galerinha não quer, né? Não quer, como é que eu digo? Não quer participar, então só vou ajudar quem está aqui presente. Então, vamos lá. Vamos lá, não sei se vocês já estão vendo aí o slide. Vamos ver o que é a pilha de Daniel. A pilha de Daniel, crianças, ela desenvolveu todo o procedimento de oxirredução. Primeiro nós vimos lá quem que oxida e quem reduz, né? Nós vimos todo esse procedimento. Nós vimos que esse procedimento de oxidar e reduzir está direcionado com a variação do NOx, que é o que vocês vão fazer hoje em prova, né? Vocês vão calcular o NOx de alguns elementos, vocês vão fazer o balanceamento por oxirredução. Eu vou dar só uma dicasinha hoje, em relação a esse processo, porque existem compostos que podem... Um mesmo composto pode fazer o processo de oxidação e pode fazer o processo de redução. Eu vou mostrar isso para vocês como exemplo, tá? Vou mostrar isso como exemplo para vocês. Mas vamos bem aqui. Nos 10 minutinhos finais eu faço isso. Pilha de Daniel. Essa pilha baseia-se na seguinte reação. Nós temos o zinco, tá vendo aí, ó? Temos o zinco aqui, que vai fazer um processo aqui de retirada, né? Pronto, eu vou levar para o dia a dia, para o cotidiano. Aqui nós temos o Vitão, o zinco é o Vitão, tá? Aqui é o Vitão. Aqui é o Whindersson Nunes e a ex-mulher dele, que eu não sei o nome dela, você quer é Sonza, né? Não sei o nome dela, não me interessa, né? Só para a gente levar para o dia a dia, vocês entenderem essa reação. O que é que vai acontecer aqui? O Vitão tá dizendo assim, meu casal, né? Ele diz assim, meu casal. Então, o que é que ele faz?
Ele tira o Whindersson Nunes aqui, ó, e agora ele tá do lado da ex-mulher dele, né? Ele tá lá sozinho, deprimido, olhando pro tempo, né? Então esse é um processo, é uma reação inorgânica chamada de reação de substituição. Deu para entender essa analogia aí, gente? Deu para entender? Deu para entender essa analogia? Deu Por favor, fui pesado, mas leva para o cotidiano, não fica aquela coisa muito técnica, né? Então a gente vai ver que o zinco aqui, ó, ele vai tirar o cobre, né, ó, tira o cobre e entra no lugar dele, né, ó, vai entrar no lugar dele, tá vendo, ó, formando um novo elemento, formando uma nova dupla, né? Então agora Vitão e Luísa Souza, né? Não acho que é assim, Luísa, não sei lá. Deixa para lá, o nome não interessa, né? Essa reação, né, é uma forma iônica, né, onde nós estamos vendo aqui o zinco. Note que esses dois pontinhos aqui significa dizer que eu tenho 2+, que é justamente a oxidação do zinco, tá? É a mesma que eu tenho para o cobre. Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma ligação de cobre e zinco, seria Zn, né? ZnCu, né? Que é justamente aí os seus elementos. Mas vamos ver o que corresponde isso com a pilha. Ó, veja o que acontece. Vou repetir, ó. Os 2 elétrons do zinco, eles vão ser liberados para o cobre. Por quê, professor? Por que isso acontece? Porque eu falei isso para vocês até já. A fila de reatividade. Nós temos metais que são mais reativos e temos metais que são menos reativos. O zinco, por exemplo, ele é mais reativo que o cobre. Porém, o cobre, ele tem essa capacidade de retirar esse elétron do zinco, porque justamente ele é o que nós chamamos de metais nobres. Os metais nobres são aqueles caros. Posso citar o exemplo do ouro, não é? O ouro é o metal mais nobre que nós conhecemos, não é isso? É o metal mais nobre, justamente por ele ter a sua capacidade de oxidação diminuída. Então, ninguém é capaz de oxidar o ouro, ninguém. Nem o cobre, nem a prata, né? Nem o mercúrio, enfim. É difícil ocorrer essa oxidação, por isso que são chamados de metais nobres. São menos reativos por ser nobres, mas eles sempre vão receber os elétrons. Eles sempre estarão recebendo esses elétrons no processo de oxirredução. Nós vamos ver o esquema da pilha já já, tá? Então nós temos aí, ó, Daniel percebeu que esses elétrons poderiam ser transferidos do zinco para o cobre por um fio condutor externo, e esse movimento produz uma corrente elétrica. Gente, pilha. O que é pilha, professor? Defina a pilha. Dê a definição de pilha. Pilha, gente, é uma reação espontânea. Como assim, professor? Se você colocar uma pilha para reagir, ela não para mais. Ela não para mais. Quando você vai lá no seu Zé, lá no caderninho, seu Zé, me dê uma pilha, preciso colocar no controle, né, para assistir um Netflix, você vai colocar lá a pilha. E quando você coloca, quando você tira lá da prateleira, coloca no controle, ele já começa a funcionar e não para mais. Ah, professor, se eu tirar do controle, ela vai estar fazendo o processo de oxirredução do mesmo jeito. Ela não vai parar mais, ok? Ela não para mais. Então, ela vai chegar no processo de oxidar e vai chegar uma hora que você não consegue mais produzir a energia elétrica, porque pilha é isso. É reação elétrica, energia elétrica produzida por reação química. Então, eu tenho uma reação química acontecendo com esses 2 metais que está produzindo uma corrente elétrica. Isso é pilha, e é de maneira espontânea. Eu não vou gastar energia para isso. Existe sim uma reação de eletroquímica chamada de eletrólise, que é justamente a quebra por eletricidade, que é o processo contrário. Eu vou gastar energia e vou produzir uma reação química em função de uma descarga elétrica. Então, eu vou fazer o processo contrário ao da pilha, chama-se eletrólise, que nós também vamos trabalhar. Que vocês vão ver isso em física, se já não estiverem vendo, sobre as leis de Faraday, né? Tá, acho que eu acredito que seja com o Christian, ou não sei quem são os professores realmente, mas isso está relacionado com a física, ok? Então ele percebeu isso, Daniel percebeu isso. Mas, professor, ele percebeu do nada? Não. Vejam bem. Antes disso daqui, já existiam algumas pessoas que trabalhavam diretamente com isso. Tá? Eu posso citar, por exemplo, essas cargas, que nós vamos chamar as cargas, né, os chamados eletrodos, é cátodo e ânodo. Né? Então, esse cátodo e ânodo, quem definiu carga positiva e carga negativa, por exemplo, foi um estadista norte-americano, Benjamin Franklin, que vocês conhecem, aquele quadro dele muito famoso, dele empinando uma pipa.
na chuva aqui, né, na tempestade, e aí cai um raio na pipa, aí ele vê a descarga elétrica acontecendo. Segundo alguns historiadores, aquilo dali não foi bem assim. Se você vê nos quadros, ele tá lá com o menininho, dizem as más línguas, que ele colocou o menininho para ficar empinando aquela pipa no início de uma tempestade, e observou a descarga elétrica numa chave que estava amarrada lá na pipa, e ele viu que os metais são bons condutores de corrente elétrica, não é isso? São bons condutores de eletricidade. Oi. Igual a história que Newton estava embaixo da árvore, que é uma maçã na cabeça dele, também não é verdade. Tem muita história para nós, né? Tem muita história que a gente tem que desconfiar. A do Newton realmente é assim, tá? E a do Benjamin Franklin também. A gente vê lá no quadro ele lá empinando. Não é ele, não. É o menino, ele vem cá, meu filho. Empina bem aqui, ó. Tá chovendo, mas empina aqui. O menino é que correu o risco, né, de ser eletrocutado. Nem sei se foi, tá? Mas tem tudo a ver com isso. E antes do próprio Benjamin Franklin definir as cargas como positiva e negativa, né, de você trabalhando de eletricidade, teve também um cara muito importante na questão da eletroquímica, que ele é conhecido por Galvani. O Galvani, por isso que nós temos, por exemplo, chamadas células galvanizadas. Então, o Galvani, ele foi o cara que entendeu que esses metais, quando estão em solução salina, o que é isso, professor? Quando estão com a presença de íons, né? Uma água com sal, por exemplo, tem a presença de íons que são capazes de conduzir corrente elétrica. Ele fazendo um experimento com sapos, ele cortou um sapo ao meio, que antigamente fazia muito isso, né? Dissecava o sapo, e então ele colocou dentro do sapo duas hastes, uma de cobre, né? Ó, ele colocou uma de cobre na perna do sapo, ali encostado num tendão do sapo, e a outra de ferro estava na sua mão. E ele tocou sem querer, dizem que foi sem querer, né? Tocou sem querer nessas duas hastes e o sapo mexeu a perna. Houve ali uma corrente elétrica, porque nós sabemos que o movimento que nós temos nas pernas, nos braços, são impulsos elétricos, né? Fala. É o Marcos? Não sei, não dá pra mim. Gabriel. Fala, Gabriel. Fala, Gabriel. Passa muito em filme esse negócio de cortar sapo no meio e tal. Filme científico. Justamente. Inclusive aqui no Brasil não é permitido. No Brasil, você pode até falar isso com o França, perguntar isso com o França. O França, ele bate muito nessa tecla, ele não gosta disso não, até porque ele é biólogo, né? Esse negócio de secar animais, ele não acha normal para a ciência, né? Então, no Brasil, não se usa isso, tá? No Brasil, não se pega sapo para lá na aula o cara cortar e mostrar, olha o sistema digestivo. Não dá para fazer isso. É mais lá para os Estados Unidos, ali, né? Para um pouquinho acima da linha do Equador. Aqui no Brasil não tem. Mas voltando para cá, ele fez esse processo e notou que esses metais, eles são ótimos condutores de corrente elétrica quando estão em contato, né? Então, o Daniel observou essa teoria, né? Junto com o que já tinha no que nós chamamos de pilha. Por que o nome é pilha? Por que é pilha? Porque tinha um cara chamado Alessandro Volta. O Alessandro Volta era um italiano. Ele foi quem produziu a primeira pilha. Pilha porque ele estava empilhando. Ele pegava placas de cobre, placa de zinco, e entre elas colocava algodão embanhado com solução salina. Então colocava cobre, o algodão com água e sal, aí colocava o zinco, cobre, zinco, cobre, zinco, cobre, zinco, e foi empilhando, né? Por isso que o nome é pilha, que foi empilhando. Então, nesse empilhar, ele produziu uma pilha que foi capaz de conduzir corrente elétrica. Produziu aí cerca de 12 volts aproximadamente. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ver essa pilha, né, vocês podem até procurar no Google. É uma pilha grande mesmo, é empilhado de cobre e zinco, né, de metais cobre e zinco, que você pode fazer isso em casa, dá para fazer isso em casa. Você pega as moedinhas, né, de 5 centavos, né, de 25, então você consegue fazer empilhando, e você consegue produzir uma carga, dependendo da quantidade de pilha, óbvio, né? Pilha é um algodãozinho com água e sal, cobre, zinco, aí no meio um algodãozinho com água e sal, dá para fazer esse experimentozinho. Se você tiver um voltímetro em casa, você vai ver que se você colocar de um lado e do outro das últimas pilhas que você empilhar, né, das últimas moedas que você fizer aí o empilhamento, você vai ver uma descarga de 0,5 volts,
até mesmo um pouquinho maior, né? Que é justamente uma Professor. pilha. Oi. Deve Diga. ser tão legal, se estou te interrompendo um pouquinho. Tipo, tão legal quando você está fazendo Pode ficar à experimento. vontade. Pode ficar à vontade. Não Tá é me bom. interrompendo, não. Pode ficar à vontade, diga. Conseguisse Tipo, fazer o quando, experimento, principalmente né? antigamente, sim, tipo, quando antigamente não tinham todas essas descobertas, né? Eles faziam esses experimentos e viam que realmente saiu algum resultado, devia dar muita emoção, meu Deus. Com Eu ficaria, certeza. pelo menos, né? Com certeza. Ó, veja bem, Stephanie. Ó, o meu sonho. Eu não sou tão velho assim, mas um dia um dia eu vou realizar esse sonho de dar uma aula dessa daqui num laboratório. Vocês todos sentados na bancada, assim, olhando para mim, eu falando isso daqui, mostrando a teoria e indo para a prática. Para que vocês realmente acreditem no que eu estou falando. Esse é o meu sonho. Tá? Esse é o meu sonho. De eu mostrar uma descarga elétrica, de eu Seu sonho produzir não. uma pilha. Hã? Eu acho que não vi seu sonho, não, George, porque próximo ano parece que eu vou mudar de escola. Não, Peixoto, não acredito não, Peixoto. Peixoto, não acredito não. Minha mãe não está muito mais satisfeita com o Magister, Mas por que, Peixoto? porque ela Peixoto, disse que meu irmão pequeno está sendo sobrecarregado com as atividades, porque eles estão mandando, tipo assim, ó, vocês mandam atividade pra gente, só que não é tanto quanto eles mandam 100 atividades por semana pro meu irmão, e meu irmão ainda tá no maternal. é mesmo. Mas Peixoto e eu, Peixoto, pensa em mim. Cara, você não pode ir É embora escolher não, mim. Peixoto. Ô, Peixoto, eu fiquei triste agora. Você devia ter me dito essa mensagem aí só no fim do ano. Agora eu fiquei triste. Você vai sair, você vai fazer falta. Você vai fazer muita falta, Peixoto. Mas vai dar tempo, você vai conseguir fazer com que sua mãe mude de ideia, e você vai permanecer, e eu vou ter esse sonho realizado com você, Peixoto, sentado na minha bancada, vendo a parte teórica indo para a prática. Eu vou realizar esse sonho. Então, Daniel, foi que ele raciocinou. Existia a pilha de Alessandro Volta, onde ele viu que os metais são capazes de conduzir corrente elétrica. Já se conhecia aí a reatividade desses metais, isso é um fator muito importante, né? Saber quem é mais reativo, quem é menos reativo, né? Já se tinha essa ideia. Então, Daniel, ele fez um sistema. Foi o que ele fez desse sistema. Ele colocou esses dois metais, que são os eletrodos, né? Os eletrodos cátodo e ânodo, não esquece. Eletrodos são os cátodos e ânodos. Eles não têm nada a ver com cátion e ânion, tá, gente? Que cátion perde, o ânion ganha. Não tem nada a ver com isso, tá? Eles são eletrodos. É de onde o elétron vai partir para o outro. Então, veja, o zinco aqui especificamente, ele é o ânodo. O zinco é o ânodo. Porque o zinco, ele é mais reativo que o cobre. Então, sempre, gente, bota na cabeça. O metal que é mais reativo, isso no esquema que vocês estão vendo na pilha de Daniel, o metal que é mais reativo, ele sempre vai liberar o elétron para o metal menos reativo. Um zinco e um cobre, se fosse um zinco e ouro é do mesmo jeito, tá? Vocês estão vendo que essas setinhas aqui, ó, elas significam o caminho dos elétrons. Então, os elétrons, eles passam por esse fio aqui, ó. Estão passando, estão migrando para cá, que é o metal menos reativo. E vocês notam que aqui é uma solução, né, ó. Está em solução. Então, esse zinco aqui, se você pegar, gente, se você pegar o zinco e colocar em água, você vai ver que com o passar do tempo, né, ele vai perdendo a sua coloração, né, perde a sua, do mesmo jeito que acontece com o cobre, e aí aqui a solução vai ficar cheia de íon zinco. Então, existe um esquema lá na pilha de Daniel, que é esse negocinho aqui de vidro, ó, que é desenhado, mas é de vidro, que chama-se ponte salina. Qual a função da ponte salina, professor? Manter o equilíbrio entre esses íons que estão em solução. Então, veja que ele vai manter o equilíbrio que está relacionado aos cátions e manter o equilíbrio que está relacionado aos ânions, porque os cátions aqui ficam em excesso, tá vendo? Ó? Cátion fica em excesso. Aqui também. Então, ele vai fazer esse processo de equilibrar o sistema. Tá? Então, Daniel não tinha como produzir a pilha seca que nós conhecemos hoje, que é a pilha chamada pilha alcalina, não é a pilha seca, não precisa de água, você não precisa andar com 2 galões de água para produzir eletricidade, não precisa, você está aqui com ele desse tamanhozinho aqui, coloca lá no bolso, pronto, faz o que tem que fazer. Aí não, ele necessitava da água para isso acontecer. Tá? Então o processo dele consiste nisso. Uma coisa interessante
é que quando ele ligava o sistema, e lá na física ele coloca assim, né? Coloca duas coisinhas assim, ó, mais ou menos, ó. Uma pequena e a outra grande, né? Para representar a eletricidade, né? Que está iniciando. Então, quando se iniciava aqui o sistema, imediatamente os elétrons partiam daqui do zinco para o cobre, e com o passar do tempo, o que ele notou? Ele notou que esse zinco aqui, que está ao processo de liberação dos elétrons, ele notou que começou a perder massa, começou a corroer. Né? Começou a perder massa. E notou que aumentou essa concentração do zinco aqui, ó. Houve aumento desse zinco na solução. E com esse aumento de zinco na solução, o que acontece? Foi o que aconteceu no lado contrário. Se aqui perdeu massa, aqui foi aumentar. A massa começou a aumentar. E aí, o que acontece? Vai perdendo essa capacidade do elétron para passar para o outro lado. Então, aqui perde massa e aqui aumenta a massa. E o que vai acontecer com esses cobres aqui? Ó, eles vão diminuindo. Por quê? Porque eles vão passar a migrar para cá. Por isso que vai aumentando a massa. Então, a solução do que perde massa aumenta a concentração. E a solução do que ganha massa diminui a sua concentração. Consequentemente, a pilha, ó, cessa, a pilha acaba, a pilha para de funcionar, tá? A partir do momento de oxidação. A oxidação aqui o que é, gente? É ganhar massa. Um vai ganhar e o outro vai perder. Esse perde porque seus elétrons estão migrando para o outro polo. Estão migrando do ânodo para o cátodo. Gente, não esquece. É do ânodo para o cátodo. Do ânodo para o cátodo. Sempre o elétron vai sair do ânodo para quem? Para o cátodo. Do ânodo para o cátodo. Não esquece disso, tá? Não esquece dessa informação. Os elétrons sempre migram. Então, o ânodo é sempre que dá e cátodo é sempre que recebe. Isso. Ânodo é sempre quem dá e cátodo é sempre quem recebe. Justamente você não pode confundir ânion com cátion, porque o cátion libera, né? Você tá vendo que o cátion libera elétrons e os ânions recebem elétrons, é diferente. Ânodo vai liberar elétron, cátodo vai receber o elétron. Então, o ânodo sempre será um metal mais reativo. O cátodo sempre será o metal menos reativo. Então, vou dar simples exemplos. Cobre, prata, ouro, esses sempre serão o quê? Cátodos. Sempre serão cátodos. Sempre receberão elétrons relacionados aí à pilha de Daniel, tá? Sempre vão receber elétrons. Tudo bem? Deixa eu só voltar aqui que eu tinha que apagar. Só voltar bem aqui que eu tenho que apagar, porque senão eu não consigo passar para o outro lado. Pronto. À medida que a reação vai ocorrendo, poderemos fazer as seguintes observações, né? No caso aí, ó. O eletrodo de zinco vai se desgastando com o passar do tempo. É o que eu falei, ó, vai perdendo massa, tá vendo? Ó? Olha, ó. A massa tá aqui normal, né? Iniciou o processo, a massa tá normal, e aí, de repente, ó, com o passar do tempo, o que é que vai acontecer com a massa? Ó, vai perdendo. Vocês viram que perdeu, ó? E a solução aumenta a concentração. Perdeu massa aqui, ó, vai aumentar essa quantidade de zinco presente na solução, né, ó? Vai aumentar essa quantidade de zinco. O eletrodo de cobre terá sua massa aumentada. Olha como aumentou. E por que aumentou? Porque o zinco aqui não tem mais capacidade de mandar elétrons para cá. E aí nós vamos ver que os cobres vão voltar diretamente para o seu metal de origem, né? Aumentando essa massa. E, consequentemente, se aumenta a massa, esses cobres que vocês estão vendo aqui, todos eles vão fazer parte dela. Então, vai diminuir a concentração. Então, raciocina. Aumentou a massa, diminuiu a concentração do íon presente na solução. Perdeu massa, aumentou a concentração do íon presente na solução. É assim que nós temos que definir a pilha de Daniel, tá? É dessa maneira que nós fazemos a definição da pilha de Daniel. Tudo bem? Então, prosseguindo aqui. Prosseguindo, vou lentamente, tá? Prosseguindo sobre a pilha de Daniel. Vamos lá. A solução de sulfato de zinco vai ficando mais concentrada, né? A solução de sulfato de zinco vai ficando mais concentrada justamente porque está perdendo ali a massa do zinco, não é isso? Está perdendo a massa do zinco. A solução do sulfato de cobre vai ficar mais diluída, porque olha aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó.
Olha para a soluçãozinha azul, olha para a solução azul, ó. Como é que ela vai aumentar? Aí, ó. Olha como ela aumentou, tá vendo? Aumentou porque diminuiu a quantidade aqui de massa, não é isso, ó? Olha como é que vai ficar a solução lá quando tá aumentando a massa lá, diminuiu. Tá vendo o que eu falei? Então, se perde massa, aumenta a concentração, né, desse íon presente lá do metal. E se ganha massa, diminui a concentração do íon do metal correspondente, tá? Nas soluções, teremos a passagem de íons em excesso de um lado para o outro através da ponte salina. Então, o desequilíbrio acontece totalmente, ele não vai mais conseguir manter o equilíbrio, e aí a pilha vai cessar, vai acabar a pilha. Pronto, acabou. Não tem mais processo, não tem mais pilha, porque perdeu massa, aumentou a concentração, ganhou massa, diminuiu a concentração. Então, os íons não estão mais equilibrados, né? Porque aqui eu tenho mais, aqui eu tenho menos, não está mais equilibrado. E a pilha, ó, cessa. Não tem mais a passagem de elétrons do ânodo para o cátodo. Sempre de onde? Do ânodo para o cátodo. Nós vamos ver que o ânodo é positivo e o cátodo é negativo, na pilha, tá? Nós vamos ver isso daí, ok? Então vamos para a reação. Vamos ver as reações. Olha aí, ó. Cobre e zinco lá da pilha. Nós vamos notar o seguinte, ó. Observa. Observa, olha o processo de oxirredução aqui funcionando. Vamos relembrar. Já serve até para a prova de hoje. O zinco, esse carinha bem aqui, ele é quem vai liberar o elétron, não é isso? É ele que vai liberar o elétron. Para ele liberar o elétron, para ele perder elétron, quem é que perde elétron? É quem oxida ou quem reduz? O que oxida? É o que oxida, não é? Então, quem perde elétron é quem oxida. Então, o NOx aqui, ó, o NOx do elemento simples, nós trabalhamos lá em termoquímica. O NOx do elemento simples, quanto é? É 0. Aqui, ó, é 0. Mas quanto é que tá o zinco agora aqui, ó? Tá aqui, ó, mais 2. Está oxidando, porque ele está saindo de 0 para mais 2. Está ficando positivo, não é isso, ó? Então, está ocorrendo uma oxidação. Então, eu vou representar essa molécula do zinco no sentido de oxidação. Eu vou mostrar que ele saiu de zinco 0 para zinco 2+. E, consequentemente, ele perdeu quantos elétrons? 2, está aqui, ó. Ele perdeu 2 elétrons, não é? Ó? Saiu de 0 e agora é 2, perdeu 2 elétrons. Então, aqui, ó, semi-reação de oxidação. Já o cobre, por ele receber o elétron, está ocorrendo uma redução. Então, se está ocorrendo uma redução, o NOx natural do cobre, crianças, é mais 2. Cuidado, viu? A prova de hoje, viu? O NOx do cobre é mais 2. Consequentemente, eu tenho o cobre aqui do outro lado, 0, que ele está sozinho, não está? Então, está ocorrendo o que aqui? Está ocorrendo uma redução. Ele saiu de mais 2 para 0. Então, ele ganhou quantos elétrons? Ele ganhou quanto? 2, está aqui, ó. A quantidade de elétrons que ele ganhou. Então, essa reação aqui do cobre é uma semi-reação de redução. A primeira do zinco é uma semi-reação de oxidação. Gente, nós vamos ver isso daí passo a passo, tá? Nós vamos ver, por exemplo, que nas atividades, eles fornecem essas reações todas ou no sentido de oxidar, ou todas no sentido de reduzir. E cabe a nós definir quem está oxidando e quem está reduzindo. Cabe a nós. Tá? Então, nós vamos ter que observar. Sempre, crianças, qual é a minha dica? Qual é a dica do professor George? Lembrem da fila de reatividade dos metais. Vejam quem são os metais mais reativos. Os metais mais reativos, gente, eles vão perder elétrons. Se perdem elétrons, é o processo de oxidação. Perdeu elétron, oxidou. Perdeu elétron, faz a oxidação. Ganhou elétron, faz a redução. Simples assim. Então, quando você consegue definir esses elementos, eu posso colocar em qualquer posição de oxidação e redução, você vai saber decifrar. Então, quando eu faço esse processo aí, eu vou apagar agora aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Eu vou apagar aqui essa que eu risquei. E você está vendo que eu tenho uma quantidade de elétrons que eu perdi e tem uma quantidade de elétrons que eu ganhei. Estão nos sentidos contrários, tá vendo? Lembra lá da lei de Hess? A gente não fazia assim, né? A gente não invertia a equação para poder cancelar. Vocês lembram disso? Eu acho que vocês lembram. Então, veja. Aqui vai ver os cancelamentos, ó. Das semi-reações de oxidação e de redução, vamos cancelar aqui, ó. E o que é que sobra? O que é que vai sobrar?
Vai sobrar o zinco e o cobre. Vamos ver, ó. Opa, cancelou, olha aí, ó. Olha a reação da pilha aí. A reação da pilha é esse processo de oxirredução, crianças. Vamos lá. Vamos ver agora o oxirredução acontecendo. Olha aqui, ó. O zinco 0, não é o zinco 0? E o zinco aqui quanto é? Mais 2. Então aqui é uma oxidação, né, ó. Aqui é uma oxidação. E esse cobre mais 2 e o cobre 0 aqui? É redução, justamente. Oi. É só fazer aquele cancelamento lá de cima, aí já tá com a fórmula de baixo. Justo. Cortei lá, cancelei, ó. Cancelei aqui, ó, esses dois valores. Veja que eles estão nos lados contrários. Esse daqui está no produto, esse daqui está nos reagentes. Tem que ser dessa maneira, tá? E aí, o que sobrou, eu só faço baixar, como se fosse lei de Hess mesmo, tá? Aí eu vejo aqui o processo de oxirredução, que é justamente a reação global. Então, a pilha, aquela pilhazinha que nós vimos aqui, ela funciona desse jeito. Eu vou pegar a semi-reação do zinco com a semi-reação do cobre e vou obter o processo de oxirredução e vou ver quem está oxidando e quem está reduzindo na molécula, para eu poder ter aqui essa reação global. Isso aí é pilha de Daniel, crianças. Isso é pilha de Daniel. Tá ok? Deu para entender parte do que eu falei? Deu para entender? Se eu tiver falado rápido demais, vocês me perdoem. Se eu tiver falado rabuscado demais, com expressões muito técnicas, vocês me perdoem, mas é assim que tem que ser. É dessa maneira que vocês têm que tentar entender. Tá? Eu fico triste porque eu estou trabalhando esse conteúdo com vocês de maneira remota. É um conteúdo tão bom de se trabalhar presencialmente, mas nós temos que ser bem cuidadosos, né? Temos que ser cuidadosos com a nossa saúde. Vou ver aqui, ó. O polo, olha aí, Stephanie. O polo de onde saem os elétrons ocorrendo a oxidação chama-se ânodo, né? O ânodo corresponde ao polo negativo, tá? Então, o ânodo onde vai sair os elétrons é o negativo, tá? Isso daí vai variar lá na eletrólise. Lembra sempre, outra coisa, pilha é espontânea. Pilha é uma reação espontânea. Não vou gastar energia nenhuma para poder iniciar um processo de oxirredução numa pilha. Tá? Não gasta energia nenhuma, é uma reação espontânea. E o eletrodo ânodo, ele tem a carga negativa. Ânodo, negativa. Aí só fica fácil, ó. Olha a dicasinha aqui, ó. Ânodo. Esse Nzinho aqui, ó. N de negativo. Então aqui, ó. Negativo, tá vendo, ó? Qual é a carga do ânodo? Ânodo, negativo. Fácil, né? Ânodo, negativo. Cátodo, né, ó. Cátodo. Cátodo vai ser o quê? Positivo. Cátodo, positivo. Ânodo, negativo. Cátodo, positivo. Só tem esses dois polos, positivo ou negativo. Você já sei que o ânodo é negativo na pilha? Óbvio que o cátodo vai ser o positivo, né? Porque tem as cargas que são opostas, não é isso? Então, vai migrar do polo negativo para o polo positivo. E o polo negativo é o ânodo e o positivo é o cátodo, tá? Não esquece disso. Não esquece, por favor. Ok? Olha a representação de uma pilha. Isso daí é chamada representação IUPAC, né? Aí o PAC, para quem não sabe, é Instituto Universal de Química Pura e Aplicada. É quem domina, é quem manda na química no mundo todo. É essa instituição, é a IUPAC. Tem uma piadinha fraca que pergunta assim: qual o barulho de um químico caindo de um prédio? Qual o barulho de um químico caindo de um prédio? Assim, IUPAC. Fraca. Sempre fui fraco de piadas. Mas eu... Boa. Foi boa, né? Foi boa. Muito obrigado pela sinceridade. Então, IUPAC, Instituto Universal de Química Pura e Aplicada. E aqui nós vimos aquele processo de oxirredução, tá vendo? Ó? Nós temos o ânodo 0 aqui, né? Mostrando, formando um positivo aqui também, né? Ó. Então, a gente tem o processo de oxidação e temos o processo de redução na mesma reação. Essa duplazinha que vocês estão vendo aqui, ó, essa barrinha dupla, ó, essa barra dupla, lembrando, gente, daqui é o processo da pilha de Daniel, tá? Ó. Então, na pilha dele, isso daqui chama-se ponte salina, né? Aquele vidrinho lá onde os ânions ficam circulando do lado para o outro, né? Ó. Daqui é a ponte. Então, quando você se depara, que vai estar lá na questão, represente a pilha
derivada dessa reação simplificada, né? Aqui, ó, daí a ponte salina. Né? Então a gente vai ver quem é o cátodo, quem é o ânodo, vai colocar do jeito que coloca lá na pilha, né? Ó, aqui, ó, né? Desse jeitinho aqui, vai colocar nesse esquema, ó. Ou fazendo o esquema das oxirreduções, que é das reações, ó. Então você vai dizer quem é quem através da expressão simplificada, voltando para lá, tá? Vou voltar para lá. Da expressão simplificada aqui, ok? Aqui é a ponte salina, aqui é que vai equilibrar os dois. Tanto quem está oxidando como quem está reduzindo. Que é esse exemplo aqui, né? Ó. Nessa mesma expressão aqui, ó, nessa mesma representação, eu consigo ver que o zinco está oxidando, tá vendo? Ó? Saindo de 0 para mais 2, né? Não, ó. O zinco está oxidando e o cobre está reduzindo, não é isso? Ó? E o cobre está reduzindo, que é justamente o processo de oxirredução, tá? E isso daí chama-se pilha de Daniel. Eu vou parar aqui, porque como eu prometi para vocês, eu preciso colocar uma questão que eu acredito que vocês terão uma certa dificuldade ao fazer. Oi, Marcos. Não tem aquelas... não tem o controle das pilhas, né? Aí não tem um sinal de mais e um sinal de menos. Sim. Quando a gente bota invertido, normalmente não dá certo controle. É porque as pilhas dos seus Zé são ruins, é? Não entendi, Marcos. Tu tá falando de inverter os polos, é isso? Uhum. Pode inverter os polos? É justamente porque não tem um contato, porque são os mesmos polos. Tá entendendo? Se tu vira o polo, tu tem um polo ânodo, tu tem um polo cátodo. Se tu virar um desses polos, tu tá igualando as polaridades. E se essas polaridades são iguais, não tem reação, não tem reatividade entre elas. Entendeu? Então, por isso que a pilha do seu Zé era ruim mesmo. Não é só por isso, não. Tem umas que são ruins mesmo. Aquela do Japão, né? Da China, sei lá. Elas são ruins. E outra, a Anvisa, isso é informação para vocês. A Anvisa, ela... Oi. Aquela azulzinha é ruim pra pôr. Aquela ali é perigosa, viu? Eu não sei quais os metais que tem presente ali, não dá para saber, não. Então, se você utilizar e de repente você tem que jogar fora, tem que jogar fora no lugar autorizado. Porque pilha, gente, pilha é uma bateria, tá? Ali tem a presença de metais pesados. Só para vocês terem ideia, a Anvisa permite que a gente utilize a nossa pilha do dia a dia, do cotidiano, como sendo um lixo doméstico. Porque, por lei, ela tem que ter 0,015% de chumbo e 0,25% de mercúrio, que são metais pesados. São metais que se acumulam na natureza. Então, eu não posso pegar uma pilha qualquer e jogar ali no terreiro, né? Jogou ali no jardim, acabou a pilha, eu jogo no jardim. Só para vocês terem ideia, na minha época de criança, eu me lembro que o papai falava quando a pilha não tivesse boa, né? Você acabou de comprar uma pilha, colocou no controle, ela não funciona, você vai dizer, não, que pilha é essa? Essa pilha já tá ruim. Não, é porque pode ter ocorrido o processo de oxidação, as chamadas pilhas de prateleiras, ou seja, as pilhas ácidas. As pilhas ácidas, elas quando oxidam, elas impedem que ocorra esse processo de oxirredução, fazendo com que ela cesse, fazendo com que não passe mais elétron. Então, se parou de passar elétron, a pilha vai parar de funcionar. Né? Então, quando você coloca lá na geladeira, lá no congelador, você pegou a pilha, coloca no congelador, e depois ela vai explodir. Não explode nada. Você coloca a pilha lá no congelador, você está fazendo com que aquela massa diminua, porque vai diminuir a pressão interna. Que lá na pilha, nós vamos ver isso, na pilha ela produz um gás, ela produz o gás amônia. Então, esse gás amônia, ele vai expandir por ser um gás, e vai se transformar num gás amônio, e a pilha vai parar. Então, quando você coloca ela lá no congelador, ela vai voltar a ser o gás amônia, e o elétron vai voltar a fluir. Só que só tem essa possibilidade. Não tem mais outra carga, não. Você pode botar 20 vezes lá no congelador, ela não vai mais dar carga, tá? Então só tem essa única possibilidade. O papai já falava isso. O papai já dizia isso para mim. Eu nem sonhava em estudar química na vida nessa época. Nem sonhava em estudar. Então tem muito a ver com a interação dos gases, tá? A interação dos gases presentes no sistema. Mas já terminou a aula, mas veja aqui, ó, gente, ó. Bora fazer o balanceamento disso daqui. Dá para vocês verem aqui a equação, dá para ver, dá? Então vamos lá. Dá. Vou botar de preto aqui, ó. Vou botar de preto, rapidão. Potássio da família 1. Então, qual é o nóxido do potássio? É mais 1. Para zerar aqui, qual o número que eu tenho que ter de sinal negativo? Qual o número aqui? É menos 1, né não?
Mais 1 com menos 1 dá quanto? Dá 0. Não é verdade? Esse outro aqui, eu sei quem é o potássio. Eu sei quem é o oxigênio, que é menos 2. Mas eu não sei quem é esse iodo. Eu não sei qual é o NOx dele. Eu tenho quantos oxigênios? Tenho 3, não tem? 3 vezes menos 2, gente, dá quanto? 3 vezes menos 2, dá quanto? Dá menos 6, não é? Mas eu já tenho quanto? Já tenho quanto? Eu tenho mais 1. Eu tenho mais 1. Então, obviamente, esse I tem que ser quanto se eu tenho mais 1? Mais 1. O mais 5 vai dar quanto? Mais 6, ainda não? Oxe. Mais 6 com menos 6 vai dar 0. Olha aí. Então, esse daqui vai ser quanto? Mais 5. Eita, professor. Eu não consigo fazer assim não, professor. Eita, e agora, professor? Eita, professor. Calma. Vamos chamar de X. Chama de X aqui, ó. Chama de X. X. Aí vem aqui, ó. Vem aqui. Esse daqui eu já sei, ó. É mais 1. Então, vou colocar aqui 1. Perdão. Mais X, né? Que eu não sei quem é. Mais 3, ó. Tá vendo aqui, ó? 3 vezes menos 2, que é a carga desse oxigênio, igual a 0. Então, ó. 1 mais X, ó. Mais com menos é menos, né? Não? Menos 6, 3 vezes 2, 6, igual a 0. Olha aqui, x é igual a menos 5, porque 1 menos 6 é igual a 5. Joga para lá o 5, vai o quê? Positivo. Olha como eu perdi menos tempo chamando logo direto isso daqui de 5. Fazendo isso daqui demora um pouquinho mais, não demora? Vocês estão doidos para assistir TV Globinho depois da prova, aí demora um pouquinho mais, né? Então, ó, 5. Nem aí, existe mais. É o quê? É o quê, Peixoto? Não existe mais TV Globinho, não. Desde 2013. Conversa, Peixoto. E como eu assisto? Peixoto ainda assiste até TV Colosso. Procura, Peixoto. TV Colosso. Procura lá. Canal Viva. Procura no Canal Viva. Então aqui, ó. Mais 1. Menos 1, ó. Porque o potássio é mais 1. O cloro tem que ser menos 1, porque para somar aqui vai dar 0. Aqui do mesmo jeito, ó. Se eu já sei que o cloro é menos 1, que é do natural dele, por ele ser um halogênio, ele só quer ganhar 1 elétron. Esse daqui, para zerar a molécula, tem que ser quanto? Mais 1. Vai ser do mesmo jeito aqui, ó. Mais 1 do potássio, menos 1 do cloro. Aqui é menos 2, aqui é mais 1. Depois de feito esse processo, vocês têm que ver quem está variando. Quem varia é o NOx. Quem varia esses valorizinhos aqui que eu coloquei em cima, ó. Vamos ver quem está variando? Vamos olhar. Vamos olhar. O potássio está variando aqui? Não, continua o mesmo. Continua. Continua o mesmo. Não é? O iodo varia. O iodo tem um iodo aqui, tem iodo aqui. Ele está variando aqui? Tá, né? Se você for observar, esse iodo aqui, ó, ele está saindo de menos 1 para cá, mais 1, tá vendo? Ó? Mas ele está saindo aqui de mais 5 para lá também. Quer dizer o quê? Que esses dois elementos aqui, ó, esses dois elementos, tanto esse iodo aqui, mais, menos 1, tanto esse iodo aqui, menos 1, quanto esse iodo aqui, mais 5, todos eles estão aqui na relação com esse iodo mais 1. Então, veja como é que vai ficar. Esse daqui, especificamente, se ele tinha 5 e agora ele tem 1, ele está reduzindo ou está oxidando? Reduzindo. Tá reduzindo. Ele é assim com o Marcos. Tá aqui, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Olha, tá reduzindo. Ele tá indo pro lado negativo. Então, aqui, ó. Aqui, ó. É uma redução. Uma redução, ele tá ganhando ou tá perdendo elétron? Uma redução, ele tá ganhando ou tá perdendo elétron? Perdendo. Ele tá ganhando. Redução ganha elétron. Não esquece disso. Redução ganha elétron. Então, aqui é menos 1, ó, vamos lá para o outro. Veja que o mesmo elemento aqui, ele pode trabalhar com os dois processos de redução e aqui vai ser a oxidação, não é? Ó? Aqui é a oxidação. Redução e a oxidação, que saiu de 0, de menos 1 para 1, não é? De menos 1 para 1. Então, aqui, ele está perdendo quantos elétrons aqui? De 5
A1, ele perde quantos elétrons? Aliás, ele está ganhando quantos elétrons? Ele está ganhando 4 elétrons, né, não? E aqui ele está perdendo quantos elétrons? Na oxidação. Ele está perdendo 1 elétron. Como é que a gente faz agora para ver, professor? Porque se eu tenho esse mesmo elemento aqui representando a redução e a oxidação, como é que eu faço o processo de balanceamento? Eita, faltando algum minutinho para o meu dia, vocês têm que ir para outra aula. A gente vai lembrar disso daqui, ó. Delta vezes... A aula acaba meio-dia. Ai, mesmo? Olha a minha cabeça. Eu achava que tinha começado 11 horas. Achava que tinha começado 11 horas. Só eu penso nisso. Porque a noturnidade é assim. Então, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Vou botar aqui embaixo, tá? Ó. Redução. Vou botar assim, ó. Redução. E vou agora pegar aqui o delta X, né? Ó. Delta é o quanto ele ganhou e a quantidade do elemento, ó. Tá vendo? Ó? Os elementos são 1, ó. Cada um, ó. Os iodos que eu tenho aqui, todos só tem um iodo, ó. Tá vendo? Ó? Todos só tem um iodo. Então fica fácil, né? Ó. 4, que é a quantidade de elétrons que ele ganhou, tá aqui, ó. Vezes 1, então vai ficar igual a 4. Vou para oxidação. Faço a mesma coisa, né, ó. Delta vezes X igual. Quantidade de elétrons que ele perdeu, 1. Cada um só tem 1, né, ó. Então, vai ser 1 também aqui de quantidade, ó. Então, 1. O que é que eu faço aqui no final? Esse valor aqui, ele não vai para a redução, ele vai para onde? Ele vai para a oxidação. Esse outro valor aqui, ele não vai para a oxidação, ele vai para onde? Ele vai para a redução. Não é isso, ó? Então, esse valor, esse 4, a gente quer colocar aqui, ó. Não é, ó? Esse 4 tem que vir para cá, ó. Botar de preto, ó. 4. Não é? Vai trocar o valor. Isso. Troca. Então, 1 vem para cá, não é, ó? 1 vem para cá. E agora é tentativa. Vamos lá, vamos por tentativa. Eu tenho quantos potássios só aqui, ó? Eu tenho 4 mais 1, 5, né? Então, eu tenho que ficar com 5 potássios aqui, ó. Vou colocar um 5 aqui, ó. 5, não é? Beleza. Mas quando eu coloquei 5, eu fiquei com 5 potássios. Fiquei com 6 cloros, tá vendo, ó? 5, não é isso, ó? Mais 1, 6. Fiquei com 6 cloros, não é verdade? Então, tem que ficar com 6 cloros aqui, né? Tem que ficar com 6 cloros aqui. Mas, se eu colocar para ficar com 6 cloros aqui, não vai dar problema, não? Com potássio? Não dá problema, não? O que é que vocês acham? Vou só apagar aqui para ficar com mais espaço. O KC é bem pequenininho, pronto. Porque, ó, eu fiquei... Aqui no primeiro membro, eu tenho quantos potássios? Eu tenho 6, né, ó. 4. Ah, não. Eu tenho mais um aqui, professor. Então tem que ser 6, né? Tem que ser 6. E como é que eu faço para ficar com 6 cloros, gente? Eu tenho um potássio aqui, ó. Eu não tinha lembrado desse detalhe do potássio. Então, 4, 5, 6. Eu teria que colocar um 6 aqui. É tentativa, tá, gente? Tentativa é com calma mesmo. Tem que pensar bem devagarinho. Certo. Eu fiquei com 7 cloros aqui. Né? Fiquei com 7 cloros. Se eu mexer com cloro agora, eu vou bagunçar aqui, não vou? Porque eu tenho que colocar 7 aqui. Vou bagunçar. Bora ver como é que a gente faz agora. Como é que a gente faz aí? Para desenvolver esse iodo aí. Bora lá, Marcos. Me ajuda. Me ajuda aí, Marcos. No final de tudo, de colocar os valores, a gente vai ter que somar tudo, tá? 4 mais 1, mais o que a gente for definir. Como é que eu faço agora? Quantos potássios eu tenho? Quantos iodos? Vamos para os iodos. Tenho 4, tenho 5. Então, posso colocar um 5 aqui, não posso? Bora ver se vai dar certo. Então, se eu coloco um 5 aqui, a gente vai conseguir mexer com o cloro. Tenho 5. Agora, aqui eu tenho quantos cloros? Tenho 5 mais 6, tenho 11. Não é? 5 mais 6, tenho 11. Eu já tenho 4. Se eu colocar 6 aqui, porque eu tenho quantos... Eu vou ter quantos potássios? 6, né? Tenho 6 aqui. Aqui é 1, 2... Não.
4, 5, 6. Então, eu já não posso botar aqui. Olha, tá vendo? Tentativa é osso. Tentativa é Professor. osso. Oi. Mas coloca ali no KCL, do primeiro membro, né? E depois você troca do segundo membro. No caso, a quantidade de potássio, né? Bora só conferir. 4, 5, 6. Aqui Só já se, tem 6. só se fizer reduzindo. O cloro aqui, ó, passou a ser 11 cloros, né? Ó, 11 cloros. Então, se eu colocar um 11 aqui, eu vou mexer com os potássios. Que aí ficaria 11, é mexer tudinho. Mexe tudinho de novo. Bora ver se dá pra gente trabalhar com oxigênio. Vamos ver se dá pra trabalhar com oxigênio. Tem 3 oxigênios, não tem? Tenho 3, aqui só tenho 1. Então, se eu tenho 3, eu vou colocar um 3 aqui, só pra gente ver se vai dar pra funcionar. Se eu colocar um 3 aqui, fecha lá. Não atrapalha. Será que eu coloquei certo a expressão? Será que não tá faltando hidrogênio? Não tá, porque se eu tenho hidrogênio do outro lado aqui, não é verdade? Acho que aqui é hidrogênio, sabia? Ah, é. Aqui é hidrogênio, por isso não tava dando certo. Ó, porque se eu tenho hidrogênio aqui, eu tenho que ter hidrogênio aqui. Por isso que a gente ia girar aqui o dia todo e não ia conseguir. Ah, agora eu tô entendendo. Entendeu? Então eu vou apagar todinho aqui, ó. Foi erro meu. Então, vou apagar todinho aqui. Então vamos lá de novo. Começou aqui, né? 4, 1, que horas são 12 e 2. 4, 1, né? Então nós temos 5 potássio, então eu posso colocar aqui. Posso? 4 mais 1, 5 potássio, eu vou colocar o 5 aqui, ó. Não é isso? Certo. Quantos iodos nós temos? Nós temos 4, 5. Eu posso colocar aqui também, não posso? Ou não posso? Porque 4 vezes ele aqui, ó, mais esse 1, né? Então também tem um 5, tem um 5 iodo. Mas se eu coloco 5 aqui, eu vou ficar com quantos cloros? Vou ficar com 10 cloros, né, ó? Não é isso, ó? Eu fico com 10 cloros. Eu tenho que ficar com 10 cloros aqui. Como é que eu faço para ficar com 10 cloros ali? Eu vou colocar um 10? Coloco 10, porque daí no outro membro você coloca um 5 na frente do H2O. É isso aí. Coloco 10 e aqui eu coloco 5. Aí morreu a questão, não é? Aí vai ficar 4, 1, 10, 5, 5 e 5. Dá para dividir? Não, porque é desse 1 aqui, né? E os 5 que são números ímpares, né? Então, a somatória seria o quê? Seria 4 mais 1 mais 10, mais 5, mais 5, mais 5, né? E aí nós temos o processo de oxirredução. É complicado porque a gente tem que ter a ideia na hora da tentativa, não é? Porque esse processo, para mim, o mais fácil é ver a variação. Não é isso? Ver a variação e aí termina a questão. Tá bom, gente? Eu quero agradecer demais a participação de vocês. Então, as pessoas que não me responderam, eu já anotei aqui no meu caderninho. E os que não estão presentes, ó, que nós temos 11 alunos presentes hoje, 11. Então, o Samuel, por exemplo, diz ele que está aqui, né? Diz ele. Não é verdade? Então, já tem, ó, alguém entrou aqui, eu acho que foi a Elaine que saiu, não sei. Então, tem pessoas que estão perdendo a oportunidade, tá? Perdendo a oportunidade de estar melhorando aí o seu ensino. Porque vocês veem que eu estou me dedicando bastante para vocês. Poderia colocar 300 slides, me sentar aqui e vamos embora. Mas eu não faço isso. O compromisso que eu tenho com vocês e com os pais de vocês é muito sério, tá? Eu estou aqui justamente para que vocês possam aprender e eu vou fazer sempre o meu máximo por vocês. Tudo bem, gente? Quero agradecer e eu vou postando a prova agora, tá? Vocês pegam ela direitinho. Qualquer coisa, procure a Elaine, ela me procura, a gente vê qualquer tipo de problema que vocês tiverem, tá ok? Façam com calma a prova, não precisa pressa, tá? Não tem nada de extraordinário, tá? Nada realmente extraordinário. Tudo que eu falei, eu tô cobrando. Então, muita atenção que vai dar certo, tá? E o meu e-mail, eu vou deixar aqui no chat, tá? Deixa eu só interromper aqui a gravação, para não ficar grande demais.